Pechuporã, bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. Nesse episódio, uma entrevista exclusiva com a vereadora de Santos pelo PSOL, Débora Camilo. Eu sou Ale Morales e convido você, de segunda a sexta, a conferir episódios inéditos do nosso podcast na sua plataforma predileta de áudio e também assistir em vídeo as nossas entrevistas no blog e no YouTube da BTV Bertioga e no nosso blog litoralvotavoto.com.br. Débora Camilo está com a gente, vereadora de Santos. Débora, bem-vinda! Obrigada, Lê. Agradeço o convite e espero que a gente faça aí um bate-papo que o pessoal goste, né? Então, agradeço mais uma vez o convite. Legal. A ideia do podcast, do programa, é justamente conversar sobre política com vocês, vereadores de todo o litoral, incluindo Cubatão, das 13 cidades, a Lesp, Congresso Nacional, todo mundo participando, para a gente tentar conversar de política sem brigar, para a gente tentar ampliar, às vezes escutar uma pessoa super de direita, escutar uma vereadora do PSOL e se autoprovocar e ao contrário também. Então, essa é a ideia do nosso programa. Eu queria te perguntar como você entrou na política, Débora? Como foi o seu interesse? Minha primeira pergunta. O meu interesse, né, pelas questões políticas, os movimentos sociais, ele sempre existiu, né, mas intensifica quando eu estou no Educafro, né, que é um curso pré-vestibular comunitário. O Educafro que tem como objetivo colocar pobres e negros na universidade. E a partir dali que eu tomei consciência, né, de realmente quem eu sou, entender que a situação, né, desse sistema não está aí por acaso, né, então a gente tem que ter lado, né, tem que demonstrar quem realmente a gente defende, de que lado a gente está na história, e foi ali no Educafro, que é um cursinho que, para além das matérias, né, para que a gente consiga disputar aí o vestibular, o Enem, ele tem uma matéria chamada Cultura e Cidadania, que até o ano passado tive a honra e a oportunidade de estar coordenadora e professora, né, eu fui aluna em 2006, 2007, em 2008 eu entrei na Universidade, né, de Direito, uma bolsa 100% pelo ProUni, graças ao cursinho do Educafro. E esse curso deu uma base, né, política para mim, que hoje é o que faz com que aí eu passo a ter um interesse partidário, né, e entro para um partido político, faço a militância, né, eu fui filiada ao PT durante um período, mas sem militar, e aí eu vou para o PSOL, começo a militar em 2010 no PSOL, em 2012 eu me filio. E a partir daí eu tive a oportunidade de participar de algumas eleições. Em 2014 eu fui candidata a deputada estadual, 2016 eu fui candidata a prefeita aqui em Santos, 2018 deputada federal, e o ano passado saí candidata a vereadora, e a gente teve êxito, né, na nossa campanha, todo um trabalho, e hoje eu ocupo uma cadeira aqui na Câmara de Santos. Então, esse despertar, né, ele surge principalmente no Educafro, né, e é um curso que eu, após a minha formação, eu retorno enquanto professora e coordenadora, e fiquei até o ano passado, porque eu percebi que eu não ia conseguir me dedicar da forma que o curso necessita, mas continuo sendo uma parceira e sempre indicando o Educafro para todas as pessoas, né? E assim, foi esse momento que fez eu despertar para a participação política efetiva. Eu vou sair do papel um pouco de entrevistadora para o de tiete, porque eu sou muito fã do Léo e da Augusta, que são um dos fundadores do Educafro. Inclusive, a Bia, que é filha deles, a gente tocou muitos anos juntos na banda, ela se formou na Sinfônica de Cubatão, está tocando no interior de São Paulo. Então, sem querer, sem a gente combinar, se citou uma galera, uma turma que eu gosto demais, assim, que eu admiro, que eu falo, que eu conto. Fiz muitos programas com o Léo e também com a Augusta. Eu não tive a oportunidade de ter aula com o professor Léo,
mas ele dava aula em outro núcleo, né, que era o núcleo Pai Felipe, e eram núcleos que a gente estava sempre participando das atividades, mas são pessoas que são referência, né, que estiveram desde o início do Educafro, como tantos outros, né, Bartô, Vera Oscar, Dona Valdenir, então são pessoas que trouxeram esse cursinho para cá e que realmente mudou a vida, né, de muita gente. Eu costumo dizer que o Educafro ele não muda somente as vidas, ele salva diversas vidas, né? Então são pessoas que são referência mesmo. Vereadora de Santos pelo pessoal, Débora Camilo. Débora, são tantas deixas que você me dá, além do que a produção já me passou, que eu também quero te perguntar, que vamos precisar, já vou te convidar, vamos precisar de fazer mais podcasts. Mas a primeira deixa que eu queria é o seguinte, da militância do PSOL, né? Eu vou te fazer uma pergunta, se você achar que eu falei uma bobagem, você pode desmentir, que a ideia do podcast é essa mesmo, tá bom? O PSOL é a nova esquerda? Ou é o antigo PT? Se é que eu posso colocar assim? Você entende a minha pergunta? Não fica brava não, entendi. Né? Não, entendi. É porque com o PT veio o petista, com o Bolsonaro veio o bolsonarista. Então, eu costumo brincar com alguns amigos que parece aquelas torcidas organizadas que torcem mais para a torcida do que para o clube, que elas, né, isso é comum no futebol. Que representa, né? Isso, exato. Só para fazer um pequeno apanhado de como surge o PSOL. O PSOL, a gente costuma dizer que nasce de uma derrota, né? E uma derrota por quê? Porque essas pessoas que fundam o PSOL, né? Elas faziam parte do PT, e a partir do momento que o PT assume, né, a presidência, né, ele já inicia com uma reforma da Previdência, e que foi uma pauta sempre defendida, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, alguns parlamentares, né, se negaram a votar naquele momento e foram expulsos do PSOL, porque não tinha como você fazer uma defesa dos trabalhadores, e um dos seus primeiros atos é justamente votar contra o trabalhador. Então, há essa expulsão dos parlamentares, Heloísa Helena, a Luciana Genro, mais tantos outros, e eles fundam o PSOL. E eu costumo dizer, o PSOL ele não é um partido perfeito, né? Isso nós não somos. Quem disser ao contrário vai estar equivocado. Mas é um partido que busca ter coerência nas suas ações. E eu costumo afirmar que hoje o PSOL é alternativa, né? É o partido que é alternativa radical da esquerda, e quando a gente fala radical, é aquele que vai à raiz do problema. Então, a gente quer debater essa estrutura. Então, o PSOL, eu não costumo dizer a nova esquerda, até porque as coisas não surgem, né, de uma hora para outra. Então, é um grupo, né, que as pessoas se reúnem naquele momento por conta de uma derrota e demonstram que assim não dá para a gente fazer conciliação de classe, não dá para a gente pensar que simplesmente em alguns momentos a gente se junta, esquece o povo. Então eu acredito no PSOL quanto alternativa, né? É o partido que hoje é alternativo. Você citou a Previdência, e para mim o mais doído de todos é a reforma agrária, que realmente foi uma bandeira que o pragmatismo imperou, vamos dizer assim, sem crítica, tá bom? Quem pensa diferente está escutando a gente, mas é legal até para a galera que está vindo ter esse feedback também, né? A gente entrevista aqui, viu, Débora? Parlamentares do PT, de todos os partidos de direita, que se dizem direita e esquerda, e aí vai minha segunda pergunta. Você acha que esse debate esquerda-direita ainda cabe? Eu li do Pondé, que é um filósofo que eu gosto de ler os textos, que ele disse que a esquerda era um fetiche, ser de esquerda, né? Um fetiche cultural, vamos dizer assim. O que você pensa? Isso devia ter ficado lá nos tabuleiros de War, ter ficado lá na Guerra Fria? Por que isso surgiu de repente, na sua opinião, Débora? Eu assim, não digo que surgiu algo de repente, não tem como a gente ignorar. Mas esse clubismo que a gente está vivendo atualmente, esquerda-direita... Acho que sempre ocorreu, sempre existiu. Sempre existiu. O que eu penso é que hoje a gente tem uma divulgação maior, né, até por conta da internet,
E algumas pessoas colocam como se essa polarização nunca tivesse existido. E, por vezes, é ruim, até porque a gente fala que o murismo, né, ficar em cima do muro, às vezes parece que é melhor, porque aí você não... ninguém te taxa de absolutamente nada, mas eu penso que seja importante a gente demonstrar de que lado realmente a gente está. E, para mim, não houve superação de direita e esquerda, né? Existe. É claro que algumas pessoas não gostam de se rotular, até porque acha que é mais fácil para que ela consiga simplesmente caminhar por todos os lados. Então, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou de esquerda, que defendo, né, os ideais socialistas, assim, eu não tenho nenhum problema. Eu acho que, por vezes, as pessoas que tentam dizer que não existe isso hoje é porque fica mais confortável, até para que elas digam, olha, eu não, uma sigla partidária não me define, eu sou o povo, e a gente ouve muito isso, principalmente sobre essa nova política, né? Ah, porque a nova política, que ninguém quer ser rotulado, mas que no fundo as pessoas têm lado, né? Mas elas querem ficar soltas até para que essa movimentação se dê de forma tranquila para elas. Mas eu não acredito que esteja superado esse debate de esquerda e direita. Existe um. Eu falei de fetiche de esquerda, mas existe um fetiche de coturnos também. Ou seja, é Tem. um. E quem. Acho que tem gente, viu, Débora? Aí vou dar uma opinião do entrevistador aqui. Eu acho que tem gente que é o que você falou, que é em cima do muro. Aliás, o Dante Alighieri escreve no Inferno de Dante que o lugar mais quente é para os neutros. No Inferno Verdade. de Dante está lá, o lugar Neutro, mais quente do inferno é para os neutros. neutro é shampoo, é detergente, né? Não tem essa Mas, questão. É mas tem aquela gente lance que tem do VAR, dificuldade né? mesmo, viu, Débora? De se. Sim. Pô, mas eu. Às vezes encontra pensamentos que concordam em todas as correntes, né? Queria falar um pouco do teu trabalho aqui na cidade de Santos. O nosso podcast é enviado para todos os gabinetes também de vereadores ou colegas que podem também eventualmente se inspirar, né, em algum trabalho. Queria começar pelo Instituto Marielle Franco, que você tem uma participação na atuação dele aí na nossa cidade, aí em Santos, né, Débora? Conta pra gente, por favor. Eu participei, né, da Agenda Marielle Franco, então fui uma das signatárias durante a campanha e com o compromisso de que, assumindo, né, a vaga na Câmara, nós teríamos o compromisso com essa agenda, né, que são projetos que são muito caros para nós, né, são bandeiras que nós defendemos, a questão da mulher, né? O feminismo que a gente defende, a questão da pauta de negras e negros e tantos outros, o combate à LGBTfobia. Então, são diversas bandeiras que são muito caras. E eu fui signatária dessa Agenda Marielle Franco, e durante o mês de março, né, a gente apresentou alguns projetos que são importantíssimos, né? Não é simplesmente algo que a gente faz sem não são projetos que não têm relevância, não, muito pelo contrário, são projetos que falam sobre você fazer o levantamento da violência da mulher contra a mulher aqui em Santos, para que se crie políticas públicas. Assim, são diversos, são N projetos que são importantes. Isso tem sido defendido também por outras parlamentares, né, no Brasil, que foram eleitas e também são signatárias. Então, são projetos que são muito importantes, né, são caros para a nossa militância, para a sociedade como um todo, e que a gente teve a oportunidade, no mês de março, de apresentar alguns desses projetos. Cita algum deles para a gente, Débora? Tem esse projeto do mapa, né? Você mapear a violência sofrida pelas mulheres aqui na cidade de Santos, até porque sem números a gente não consegue fazer com que as políticas públicas sejam realmente efetivadas. Então, assim, aquela história do censo, né? Do censo que deveria acontecer
esse ano, mas que não vai ocorrer porque o presidente entendeu que não é algo importante. Só que como você fala em criação de política, se você não conhece a realidade, e esse é um dos. A gente tem o projeto que fala sobre a pobreza menstrual, né? Que é você... nossa, fugiu... Pobreza menstrual, é isso pobreza, mesmo? Isso. É você fazer... Para que a prefeitura ela forneça... Era a palavra, fornecer. Que a prefeitura forneça absorventes para mulheres que menstruam, né? Pessoas que menstruam, desculpa, o termo correto, pessoas que menstruam. Então, para que dentro de alguns aparelhos públicos, escola, policlínicas, tal, e tantos outros, haja esse fornecimento, porque há um estudo, né, da própria ONU que fala a quantidade de meninas, adolescentes que deixam de ir na escola durante o ciclo menstrual, porque elas não têm acesso, né, a absorventes. Então, assim, é algo que parece... Nossa, mas não tem... são R$ 7, né, o valor do pacote do absorvente, mas a gente está falando de famílias que não têm condições. Então, o número de evasão escolar dessas meninas é muito alto. Então, a gente também apresentou esse projeto. Então, assim, são projetos... deixa eu ver se eu tenho mais... Vocês têm uma lupa mesmo, né, em cima dessa... Isso. Sai daquela espuma normal, né, que todo mundo discursa, na prática já é outra coisa, né, Débora? E se aprofundam. Eu quero te perguntar outro projeto interessante. A gente falou de esquerda e direita, de se posicionar. E uma posição que causa muito espanto nos que se dizem direita, apesar do país que ser símbolo, os Estados Unidos inventaram as cotas, lá tem cota até para filme, tem número de preto, de branco, de amarelo, de vermelho, de roxo, de tudo. Tudo tem cota lá, né? São as cotas. Você tentou apresentar um projeto na Prefeitura de Santos para ter cotas também na contratação da Prefeitura. Fala um pouquinho do seu projeto, que foi rejeitado, né? E também e a sua opinião sobre as cotas. Vamos lá. Eu sou favorável às cotas, já vamos começar de trás para frente, né? Sou favorável às cotas raciais, só as cotas sociais não são suficientes, isso já os números revelam, porque mesmo entre um branco pobre e um negro pobre, o negro ele tem mais desvantagens, então mesmo entre branco e negro pobre há uma desvantagem na disputa. Então, as cotas raciais, elas se fazem necessárias. Você citou um país, né, como os Estados Unidos, que há mais de 50 anos já existe cota racial, em que em alguns estados já não é mais aplicado porque conseguiram aquele equilíbrio, né? E quando a gente fala num país como o Brasil, onde mais de 50% da população é negra, mas nos espaços como universidades públicas e privadas, mesmo nos espaços de poder, que a gente costuma dizer, legislativo, executivo, no judiciário, você não encontra essa representatividade, né? Essa representação nessas esferas. Então, as cotas, elas surgem justamente para combater essa desigualdade. É uma reparação, porque, assim, se o critério raça, né, foi utilizado pelo Estado para gerar essa desigualdade, cabe ao Estado criar um mecanismo para que essa desigualdade ela seja sanada. E você não tem como criar um mecanismo também que não seja pautado na questão racial. Então, você precisa disso. No final do ano passado, praticamente, faltando 2 ou 3 dias para terminar o mandato, o ex-prefeito Paulo Alexandre apresentou um projeto de cotas, que já era uma reivindicação, né, já há muito tempo, da comunidade negra, e que foi feito um projeto, eu não vou lembrar exatamente o ano, foi feito um projeto que foi apresentado por um parlamentar aqui da Câmara de Santos, e por vício de origem ele foi arquivado, com a promessa, né, do prefeito, na época, Paulo Alexandre Barbosa, de reapresentá-lo. Só que isso, acho que foram mais de 6 anos
que demorou para que o ex-prefeito apresentasse esse projeto. E faltando 2 ou 3 dias para terminar o segundo mandato dele, ele apresenta esse projeto, que é um avanço, né? Isso a gente não nega isso. Só que o que a gente pensou enquanto eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? E esse projeto veio para a comissão, e o que eu entendi era preciso readequar a legislação para o que há de mais atual. Então, nós fizemos conversa com o movimento negro, com algumas entidades do movimento negro, e a gente propôs algumas emendas que ampliaram, né, ainda mais as cotas raciais. Então, cota racial não somente para concurso público, mas para cargo de confiança, para qualquer cargo onde houvesse o dinheiro público envolvido. E, a princípio, foi aprovado, só que logo em seguida houve uma alteração, porque se reapresentou o projeto original, então todas essas emendas foram derrubadas. E o que, assim, claro que é uma vitória você ter uma legislação como essa sendo feita na cidade de Santos, e Santos não é pioneira nisso, né? Vale lembrar que a cidade de Cubatão já existe há quase 20 anos, lei de cotas raciais, né? Na prefeitura de Cubatão, então Santos demorou muito para fazer isso, e Santos com toda a história que possui, que se confunde com a história do Brasil, né? Então, eu penso a cidade abolicionista, a nossa, né? Isso, assim, e a gente deveria, já que demorou tanto para aprovação, que a gente desse, né, uma legislação realmente atualizada. Então, o que se alegou era que as emendas que foram propostas eram inconstitucionais, e não é verdade, né, até porque outras cidades possuem já essa legislação. Aí eu cito novamente Cubatão, né, que já é um avanço, e Santos perdeu essa oportunidade. Mas, assim, não é nada que a gente vai deixar de lado, porque a gente vai voltar com esse debate para que realmente a gente tenha uma legislação atualizada e que realmente responda aos anseios da comunidade, né, comunidade negra, que precisa realmente de uma legislação que faça com que essa reparação realmente ocorra. Vereadora Débora Camilo, vereadora de Santos pelo PSOL, vou fazer minha última pergunta aqui, para a gente não estourar o nosso tempo. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria um comentário seu sobre a política de Santos. Como é que anda a política de Santos na sua visão, na sua opinião, vereadora? Fique à vontade. Santos tem uma história belíssima de resistência, né? Santos foi conhecida como a Moscouzinha brasileira, a Cidade Vermelha. Então, aqui a gente tem uma história de resistência imensa, de luta das trabalhadoras e dos trabalhadores, grandes greves gerais. Durante o período da ditadura, Santos foi um alvo, né, da ditadura militar, até porque aqui existiam vários focos de resistência. E o que, infelizmente, ao longo desses anos a gente vai percebendo foi uma apatia, né? Uma população que, infelizmente, se tornou conservadora, e isso refletiu na representação, né, dessa população. Então, há um conservadorismo, né, na nossa cidade, e Santos que poderia ser uma cidade com avanços, né, significativos nas políticas, que já teve, né, um período em que você pega momento de greve em 92, onde a própria prefeitura participa da greve dos portuários, né, porque tem essa noção do quanto você demitir 5.000 empregados, trabalhadores, vai atingir a economia da cidade, mas hoje o que a gente percebe é que simplesmente as coisas acontecem. Eu acredito que a gente
tem a possibilidade de mudança, né? Eu acredito que a nossa eleição, ela demonstra um pouco do anseio, né, de você ter uma alternativa, né? Claro que eu fui a primeira parlamentar, né, eleita do PSOL na região da Baixada Santista, mas o que a gente percebe é que há uma parcela dessa população que quer uma mudança efetiva. Então, acredito que Santos ela se tornou um pouco, saiu daquele vermelho e ficou um pouquinho pálido, né, apática. E a gente precisa fazer com que a gente retome o protagonismo. Santos tem aí esse título, né, de melhor cidade para se viver, que nós sabemos que não é realidade, isso eu falo enquanto moradora da periferia. Depende de onde você mora, né? Depende de onde você mora. Então, assim, a gente, já que é para ter esse título, que ele realmente seja verdadeiro e para toda a população. Então, não dá para a gente fingir que nós estamos na melhor cidade para se viver, sendo que a maioria da população não tem acesso a isso. Então, nosso trabalho é justamente esse, né? Fazer esse debate para políticas que sejam realmente para a maioria da população, para que haja essa inclusão, para que haja acesso aos direitos básicos, né, e que são negados. A gente está numa cidade que tem maior favela sobre palafitas, né, do Brasil, já foi a maior da América Latina. Então, assim, não dá para a gente fingir, né, que essa realidade, né, existe. Então, a gente precisa fazer política para que a gente consiga mudar essa realidade. Eu espero que cada vez mais a gente consiga ampliar, né? E aí eu não estou falando só da representatividade, a representação dentro de uma Câmara, mas que haja essa participação popular cada vez mais, que as pessoas entendam que a vivência política, né, para além dos partidos políticos, é o que vai fazer com que a gente tenha mudanças estruturais na nossa sociedade. E eu espero muito que Santos consiga aí, em breve, fazer com que isso realmente aconteça. Vereadora de Santos, Débora Camilo. Débora, queria muito... Opa, deixa eu chamar você. Cheguei, queria muito... Assim eu prefiro, porque a gente fica juntinho, né? Ficar sozinho, a tela é ruim. Legal. Eu queria agradecer sua entrevista, queria agradecer sua assessoria muito atenciosa. Eu não vou pedir para você aumentar o salário de todos, porque eu sei que não pode, mas pelo menos paga um jantar gostoso para eles um dia desses, tá? Obrigado, tá, vereadora? Espero que eles não ouçam isso, né? Elas também não ouçam isso. Apesar que ela está aqui do meu lado, ela já está... Ela sorriu. Então, eu acho, mas é assim, é uma equipe... Esse daqui não é um mandato da Débora, né? É um mandato onde foi construído e é construído coletivamente. Eu digo que sem essas pessoas que estão aqui junto comigo, eu não conseguiria fazer absolutamente nada. Eu estou aqui representando um projeto, né? E caminhando junto com eles, com elas, né? Aí a gente consegue fazer esse trabalho que, assim, são 5 meses, mas eu acho que a gente tem conseguido demonstrar qual é nosso objetivo aqui dentro. Legal. Vereadora, obrigado, tá? Sucesso no seu mandato e conte sempre com a gente. Você tem muitos assuntos para eu te entrevistar, num programa só não cabe, viu? Não, e fica à vontade, a gente marca, faz esse bate-papo, que eu acho que é importante isso, que as pessoas saibam que podem contar com a gente, né? Fiquem à vontade para nos contactar, e a gente está aqui justamente para isso, né? Para fazer com que essa política realmente seja para a maioria. Obrigado! Galera que esteve com a gente agradece mais uma vez, desejando muita saúde, muita paz, muito bem para todos vocês, e nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Até mais!